fala sobre transformação, mas um texto que fala então sobre essa verdade, a realidade da transformação que acontece na vida do cristão. E há mais um texto também em Romanos, capítulo 12, verso 2. Creio que esse é mais conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um fato incontestável, ainda que tenha poucas palavras, transformação na Bíblia, mas nós sabemos que todo o Novo Testamento, toda a ideia de Deus, quando escolheu chamar a sua igreja, para transformar. Quando falamos de novo nascimento, de regeneração, de santificação, de justificação, estamos falando efetivamente dessa mudança que deve acontecer em nossa vida pelo fato de agora, outrora servos do pecado, agora somos servos do Senhor, agora somos servos de Deus. Então houve uma transformação. Qual o exemplo da natureza que nós podemos dar, se não o exemplo da borboleta? Não há talvez exemplo mais nítido, mais claro, aquela lagarta que vive a rastejar e depois ela encontra um lugar, vai ali, forma um casulo, fica em estado de crisálida, esse estado de transformação, até que daquele casulo ela sai depois de um certo tempo, e aí então ela se transforma numa linda borboleta. Essa transformação é a ideia da transformação do cristão também. E eu busquei um exemplo de um homem que tenha sido transformado, exemplo bíblico, é claro, de alguém que tenha sido transformado. Pensei em alguns nomes: Moisés, Reis, Pedro, nome, mas eu não pude fugir do Paulo. O Paulo é o Paulo, não adianta. Não há outro exemplo entre os seres humanos que nós possamos usar de forma tão nítida, pelo menos para a igreja, porque os santos do Velho Testamento também foram homens com tendências e fraquezas, mas eles não viveram a época da igreja no sentido da habitação do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo e todo esse trabalho que o Espírito Santo realiza em nossa vida. Então, não que os outros homens também não tenham sido transformados na mesma categoria de Paulo, mas nós sabemos que o que Paulo fez, Paulo mesmo vai dizer: eu sou pela graça de Deus, sou maior do que todos. Ele ousou falar isso, porque na verdade o ministério de Paulo mostra isso, essa transformação, e ficou claro na vida daquele homem. E talvez nem todos nós, ou ninguém, na verdade, vai ter a mesma abrangência do ministério de Paulo. Todos os santos da igreja, por maior que tenha sido evidenciado o seu ministério, mas nenhum deles chegou aos pés de Paulo. Deus o escolheu para isso. Se nós olharmos, por exemplo, em Atos capítulo 9, você vai ver ali, versículo 15, Atos capítulo 9, verso 15, vai dizer: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Percebam que Deus escolhe Paulo para um objetivo, para um fim efetivo. E versículo 16, o Senhor Jesus vai dizer para Ananias, porque Ananias recebe Paulo depois da sua conversão. Aqui no versículo 16 ele diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então nós vamos perceber que Deus escolheu Paulo para... Não precisamos ficar preocupados em querer ser igual a Paulo, na abrangência, na quantidade do ministério dele, no volume de ministério de Paulo. Nós não temos que ficar preocupados em sermos igual a Paulo nesse sentido, porque Deus escolheu ele para ser este vaso, para levar a palavra àquelas pessoas, como diz aqui a palavra, perante reis, perante homens, perante os gentios. Mas, e vai dizer no versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto me importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, Paulo foi escolhido para esse ministério. Mas por que eu escolhi Paulo? Porque assim como Deus fez com Paulo, Deus quer fazer com qualquer um de nós. Mesmo que a abrangência do nosso ministério
mesmo que o alcance do nosso ministério não seja igual a de Paulo, os princípios envolvidos na transformação deste homem, ou seja, as evidências que este homem mostrou como sendo um homem transformado, também precisa ser visto. Não é possível que nós não vamos ser igual a ele, né, no sentido da abrangência ou do volume do nosso ministério, dos nossos feitos como servos do Senhor aqui. Mas é importante que nós pensemos que o mesmo Deus que trabalhou na vida de Paulo é o mesmo Deus que trabalhou na minha vida e trabalhou na sua. E Ele está trabalhando em nós para que sejamos transformados de glória em glória, para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Não podemos fugir dessa verdade, dessa verdade. Portanto, eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Atos capítulo 9. E nós vamos caminhar alguns domingos por essa transformação que Deus realizou na vida de Paulo. Vamos ler do verso 1 até o 9, né? Em primeiro lugar, e depois a gente volta para o versículo 1 e 2, considerando algumas verdades que ali estão, que são importantes para nós. Diz ali, Atos capítulo 9, verso 1 ao verso 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Muito obrigado a Deus pela tua palavra. Fala aos nossos corações pelo ministério do teu Santo Espírito nesta noite, para que sejamos cheios da tua verdade, os princípios que ela quer trazer para nós, que possamos, Deus, ser transformados pelo Senhor, pois esta é a tua vontade. Nós oramos, agradecemos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo não nasceu crente, isso é um fato. Vemos aqui que houve um ponto na sua vida em que ele conheceu o Senhor Jesus, em que ele conheceu a Deus. E Paulo vai dizer, não é, que ele foi um apóstolo colocado fora de tempo. O Senhor apareceu, porque um dos critérios para ser apóstolo de Cristo é ter visto ao Senhor. Aqueles que foram colocados, como apóstolo, um dos critérios das obrigações, dos requisitos para ser apóstolo, é que eles tenham tido visto ao Senhor. E um dos pontos que criticavam a segunda carta de Paulo, ele vai escrever aos Coríntios exatamente por conta dessa contestação ao apostolado de Paulo. E Paulo escreve aquela carta para defender o seu ministério, o seu apostolado com autoridade. E ele vai dizer ali que sim, ele não esteve na mesma categoria de João, de Pedro e Tiago, mas ele viu ao Senhor, porque o Senhor apareceu a ele, e ele vai dizer como um fora de tempo, como um abortivo, como alguém que nasceu fora do tempo. E este foi o momento em que o Senhor aparece a Paulo para lhe dar o ministério apostólico. Mas houve um ponto na vida de Paulo, na história de Paulo, em que ali traça-se o momento em que ele viu ao Senhor e ele é transformado, ele é mudado. Não sei se já tiver essa experiência, mas você pode conversar com alguém e alguém dizer: eu já nasci crente. Não é possível. A salvação, ela não é passada de pai para filho. A salvação é algo que você precisa compreender, que o indivíduo precisa entender, e vai haver um ponto na história da sua vida em que você vai conhecer o Senhor. Porque todos nós nascemos neste mundo
como o salmista vai dizer: eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Esta é a nossa situação, esta é a nossa realidade. É a realidade da qual Paulo também vai falar aos Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ok? Então está dizendo que antes de Cristo nós estávamos mortos espiritualmente, mas no momento em que nós encontramos a Cristo, tivemos a consciência do nosso pecado e de que o nosso pecado estava nos levando para o inferno. Mas agora eu compreendo que quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu por mim. Eu preciso então reconhecer a obra dele, e esta é uma obra que somente eu posso fazer. O meu pai não pode fazer por mim, o meu pastor não pode fazer por mim. Eu preciso tomar esta decisão. Lembra quando Jesus diz a Nicodemos: é necessário morrer, nascer de novo? Ou seja, é este o ponto. É aqui onde inicia o processo da transformação na vida do indivíduo. A transformação espiritual. Eu não estou falando de uma transformação no que diz respeito ao nosso falar, ao nosso linguajar, aos nossos hábitos, ainda que possa envolver isso. Mas você pode ter alguém que tenha determinados vícios e ele passa então por uma clínica de reabilitação, e ali ele é transformado nessa questão dos seus vícios, ou enfim, algum hábito que ele tem, mas não necessariamente mostra que essa pessoa teve um encontro com o Senhor. É outra coisa. Nós precisamos entender então que há um ponto na nossa vida em que nós nos encontramos com o Senhor Jesus, que nós entendemos a nossa condição de pecadores, e esta condição precisa ser mudada. Preciso então restabelecer o meu relacionamento com Deus. Eu outrora perdi por causa dos pecados. Portanto, uma criança que não tem ainda as suas faculdades capazes de conceber a ideia de que ele é pecador, entendendo que ele está indo para o inferno se não receber a Cristo como Salvador, de que maneira essa criança pode realmente tomar uma decisão? Você pode perguntar: mas para onde vão as crianças? Isso é um outro assunto para um outro momento, que não cabe aqui, não é? Mas o que eu quero mostrar é que este novo nascimento, este ponto em que nós encontramos a Cristo, é necessário que o indivíduo tenha esse entendimento do que ele era e do que ele precisa para estar com Cristo. Portanto, eu quero salientar apenas este ponto, assim como Paulo e todos os outros homens, todos os outros indivíduos, todas as outras pessoas que passaram por esta terra, eles tiveram um momento em que eles reconheceram a sua necessidade de Cristo Jesus. Este aqui foi o ponto em que Paulo experimentou essa verdade, experimentou o estar com Cristo. Mas, tendo falado isso, eu falo no sentido de mostrar a necessidade dessa transformação, e que assim como com o indivíduo Paulo, também deve acontecer com qualquer um de nós que aqui estamos hoje. Agora, a primeira coisa que eu quero falar sobre essa questão da transformação, ou seja, os elementos de uma real transformação, é o seguinte: por que essa transformação? A pergunta que eu faço é: por que é necessária essa transformação? Pastor, eu nasci numa boa família. Pastor, eu nasci, meu pai e minha mãe sempre me deram boas orientações. Pastor, eu sei, eu sou um bom aluno, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom funcionário. Precisa realmente esse momento, esse ponto na minha vida onde eu reconheça isso. Eu quero convidar os irmãos a irem para Filipenses capítulo 3. A gente vai voltar depois um pouquinho nesse texto. Mas, a princípio, eu queria convidar os irmãos a lermos juntos Filipenses capítulo 3. Depois, se você quiser ler todo o capítulo aí, não é? Tudo bem, mas apenas do versículo 4 em diante, percebam o que Paulo vai dizer. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4.
Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, olha o que Paulo diz, olha a ousadia de Paulo, eu ainda mais. Alguém para dizer isso, duas coisas, ou ele é louco, ou ele tem consciência das suas realizações. Eu acho que o caso de Paulo era a segunda. Ele não era louco, mas ele tinha consciência do que ele fazia. E ele vai listar aqui as coisas que ele fazia. Versículo 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Alguém para dizer, irmãos, que quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível, o que Paulo está falando a respeito dele, mostra que ele era um homem extremamente zeloso pela lei de Israel. Precisa de homem melhor, precisa de um pai melhor, precisa de um funcionário melhor, precisa de um marido melhor do que este, precisa de um irmão melhor do que esse. O homem é um fenômeno. Paulo era um homem acima de qualquer suspeita, e de fato o era. Ninguém tinha nada para contar contra aquele homem. E ele mesmo vai dizer, quanto à lei eu era irrepreensível. Ninguém tem nada para falar sobre mim. Davi tinha coisa para falar, né? Natão foi falar, né? Tu é o homem. Moisés tinha problemas, Abraão teve problemas, mentira, questão da família, eita. O próprio Pedro, né? Negou a Cristo, mas Paulo não tinha nada. Mas mesmo assim, e é este o ponto, mesmo com essa irrepreensibilidade de Paulo, mesmo com essa característica de um homem zeloso, de um homem, podemos dizer, perfeito, porque sabemos que perfeito ninguém é, mas aos olhos humanos, nós temos aqui um homem perfeito. Mas ele precisou de um ponto na vida dele em que ele precisou encontrar Cristo. E se Paulo, dentro dessa categoria, precisou, o que dirá de nós? Nós sabemos as nossas falhas, erros e pecados. Nós sabemos as nossas limitações, aonde falhamos, onde erramos. Se Paulo estava nessa situação e precisou deste encontro com Cristo, e não é que Paulo, o Senhor Jesus teve que encontrar com Paulo por causa do seu ministério. Não. É porque é uma necessidade do indivíduo. Este encontro com Cristo é uma necessidade. Volto a repetir o caso de Nicodemos. Ali era o momento que ele podia receber a salvação em Cristo, quando estava conversando com Cristo, que falava do jovem rico. A mulher samaritana precisou de um encontro com Cristo. Todos os discípulos tiveram um encontro com Cristo. Você já teve um encontro com Cristo? Já teve um momento na sua vida em que você entendeu que era pecador? E a partir de agora eu entendi a mensagem do Evangelho. E agora eu quero me render a Cristo como Senhor da minha vida. Este é o ponto do novo nascimento. Certa vez estávamos fazendo evangelismo lá em Califórnia, nos Estados Unidos, no Paraná, em Nova Califórnia. E pregamos o Evangelho com o Senhor. E eu perguntei para ele, né? E essas coisas deixam a gente sem. Fica tudo errado, né? O senhor já nasceu de novo? Sim, já nasci de novo. Ficamos contentes, nós seminaristas, né? Ficamos contentes, que legal. E quando foi? Não, um dia eu estava no meu carro e teve um acidente, o meu carro acabou, e aí eu nasci de novo, né? Não é isso que eu estava querendo. Estou falando do novo nascimento espiritual, mas aí para você explicar, a gente voltar tudo de novo para João 3, eu tinha falado sobre isso, né? Mas ele não entendeu. Nascer de novo não significa um acidente que você passou, que você, né, sobreviveu a um momento difícil na sua vida. Não, estou falando do novo nascimento espiritual. Porque Nicodemo vai dizer, como pode um homem nascer segunda vez, entrar no ventre materno? Jesus vai dizer que nascer da carne é carne, que nascer do espírito é espírito. Ou seja, o vento sopra para onde quer e não sabe, né? Jesus está mostrando para aquele homem que a questão espiritual está além das coisas naturais.
Não estamos falando de um livramento no que diz respeito a um acidente ou uma doença grave. Estamos falando de um encontro com Cristo, de um momento em que eu realmente compreendi a minha necessidade de Cristo. Eu compreendi a minha realidade na qual eu estava e eu precisei deste encontro, deste momento, para poder ser transformado. Por que ser transformado? Primeiro, porque não ficou. Não ficou. Por mais que poderia ser bom, não ficou. O que é que não ficou? Ora, quando Deus criou o homem e viu que era, quando Ele criou todas as coisas, em 6 dias, os luzeiros, fauna, flora, animais, Ele viu que era bom. E quando Ele criou o homem, Ele disse que foi muito bom. E Deus fez isso por quê? Qual era o objetivo de Deus criar o homem? Para a glória dele. Deus cria o homem para a glória dele, para que ele seja glorificado. Este é o objetivo, este foi o objetivo de Deus, olhar para o mundo, a terra vazia, e dizer assim: eu quero criar, porque Ele é Deus, eu quero criar algo para ser glorificado na minha criatura. Então, por isso que Ele criou todas as coisas e viu que era bom. O que é bom? Já temos falado sobre isso, né? O que é bom? Bom é tudo aquilo que cumpre o propósito para o qual foi criado. Esse microfone é bom. Por quê? Porque está cumprindo o propósito para o qual foi fabricado. Não é verdade? Este copo é bom. Por que é bom? Porque cumpre o propósito para o qual foi fabricado. Então, quando Deus viu todas as coisas criadas, Ele disse: é bom, porque eu criei para a minha glória, e eu estou gostando do que eu fiz, e me alegro na minha criação. E quando Ele fez o homem, Ele disse: é muito bom. O problema é que aconteceu uma coisinha, né? Que pegou Deus de surpresa. Claro que não, nada pega Deus de surpresa. Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, mas aconteceu o problema do pecado. E o pecado desvirtuou aquilo que a criação deveria fazer. O pecado fez com que o que é pecado? Né? A palavra pecado é hamartia no grego, e hamartia é errar o alvo. Errar o alvo. Então, se você tem um alvo na sua vida, você tem um objetivo a chegar, a atingir, mas se você não atinge, você hamartia, você errou o alvo. Certo? Qual é o propósito então do ser humano? Glorificar a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento do Velho Testamento. Quando perguntam para Jesus, qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Deus em primeiro lugar. Não é isso? Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Percebam. Versículo 36. Mestre, os saduceus ali perguntam para ele: mas mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Portanto, o homem foi criado para amar a Deus acima de todas as coisas. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Acima de todas as coisas é acima de todas as coisas. Acima de você mesmo, acima do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe.
dos seus prazeres, do seu conforto. O que Jesus vai dizer? Quem não tomar a sua cruz e vir após mim não é digno de mim. O que Jesus está falando e pregando aqui é exatamente o fato de que nós precisamos desprendermos-nos de nós mesmos, dos nossos anseios. Eu sei que amanhã é segunda-feira. Amanhã nós vamos ter muitos desafios para sermos tentados e testados nessa tarefa de amar a Deus acima de todas as coisas. Todos nós teremos. Você vai ser. Eu serei. A grande coisa é, eu vou passar no teste de amar a Deus acima de todas as coisas, ou eu vou preferir a mim mesmo? Eu vou preferir a minha família, eu vou preferir o meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, o meu dinheiro, minha conta bancária, meus bens, meu status. O que eu vou preferir? Minha comodidade, o que eu vou preferir? A grande questão aqui, irmãos, que estamos falando, é no sentido de que, por que ser transformados? Porque alguma coisa não deu certo. Deus criou o homem para a sua adoração, mas este homem permitiu que o pecado entrasse. Sabemos lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, então ali eles permitem que o pecado entre, e isso estragou o plano, por assim dizer. Como dissemos já, nada pega Deus de surpresa, mas esta coisa aconteceu. E não somente isso, o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por mais que Paulo achasse que ele fosse irrepreensível, esta não era uma verdade. E Paulo precisava entender isso. E eu nem estou falando da igreja que ele perseguia. Eu estou falando do relacionamento dele com Deus. Sabe por que o nome de Paulo ou de Saulo era Saulo? Capítulo 9, versículo 1. A primeira palavra que aparece aqui é o que? Saulo. Por que Saulo? Porque Saulo, como nós lemos lá em Filipenses capítulo 3, da tribo de Benjamim. Quem era da tribo de Benjamim? O primeiro rei de Israel? Saul. O nome de Paulo veio a ser Paulo depois, antes era Saulo, né? O nome de Paulo, Saulo aqui, é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Ou seja, Paulo se orgulhava da sua situação, da sua condição. Paulo olhava para os seus feitos, olhava para a sua linhagem, olhava para a sua religiosidade e dizia: eu sou. Eu sou o cara. Tanto é que Saulo significa desejado. E depois o nome dele é mudado para Paulo, que significa pequeno. Percebe a transformação na vida de um homem? Antes desejado, agora pequeno. Paulo se orgulhava de si mesmo. Logo, o primeiro mandamento aqui é quebrado. Amarás ao Senhor teu Deus em primeiro lugar. E Paulo estava amando a sua religião. Paulo estava amando os seus fazeres. Paulo estava amando as suas realizações em detrimento de amar a Deus em primeiro lugar. Por isso não ficou bom. Paulo achava que ele era ótimo, mas ele precisava de um encontro com Cristo para ele compreender o que ele estava vivendo, o que ele estava fazendo, o que ele estava realizando. Não estava, em primeiro lugar, agradando a Deus. Pelo contrário, estava ofendendo já o primeiro mandamento. E tanto é que o versículo vai continuar dizendo: respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e aí ele vai realizando coisas, porque ele tinha poder para fazê-lo, e vamos falar um pouco mais depois sobre isso.
Depois, se der tempo, senão, semana que vem a gente fala. Mas o fato é que Paulo se via numa situação, e lembram lá em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer todas aquelas verdades, aquela lista de características positivas, que para ele eram positivas, né? E ele vai dizer então, quanto ao zelo, versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que era ali irrepreensível. E no versículo 7 ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Outras versões vai dizer, eu as considero como esterco. Na edição revista e corrigida, vai dizer esterco, ou seja, algo sem valor nenhum. Mas Paulo vai dizer, o que para mim era lucro, o que para mim era ganho, e ele coloca isso num bojo de coisas muito importantes, muito valiosas. Mas quando no encontro dele com Cristo, ele vai entender que essas coisas todas nada valem. Portanto, Paulo falha já no primeiro momento, no primeiro mandamento. Irmãos, lembra do jovem rico? Citamos ele há pouco. Quando o Senhor Jesus vai ao jovem rico e diz, olha, você guarda os mandamentos? Ele vai perguntar, Senhor, tal, né? Como é que faz para alcançar a vida eterna? Tal. Jesus vai, guarda os mandamentos. Ele vai, não, isso aí é o Paulo da vida. Isso aí eu tenho observado desde a minha infância. E aí Jesus diz, não, vai, vende os teus bens, vem e segue-me. Pois é, mas aí só forçou lá, né? Vender as coisas, é isso, né? O que Jesus só queria provar é o seguinte: se você observasse todos os mandamentos, você iria lá e venderia os seus bens. Você obedeceria o que eu estou te falando. Se você realmente me reconhece como Deus, como Messias, você me obedeceria. Por quê? O primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que nós não possamos ter uma conta bancária, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que nós não possamos ter um trabalho, uma profissão que nos dê bons rendimentos. Não é essa coisa. O que eu estou dizendo é aonde está o nosso coração. E se Deus pedir para você que você deva sair da sua casa agora, falo para os jovens agora nesse momento, se Deus falar para você sair da sua casa, da sua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, eu quero fazer de você um missionário, eu quero fazer de você alguém que eu vou usar para levar a palavra a outros. Você está disposto a isso? Deixar o seu trabalho, deixar a sua renda, deixar a sua casa e servir ao Senhor? Essa é a coisa. Minha mãezinha, meu papai, não. Minha casa, meu quarto. Oi? Chora. Quem falou? Chora. Você baixa? Lembra de história de Abraão, né? Quando Deus pede seu filho? Deus pede o filho de Abraão. Vai lá, pede seu filho, leva lá no Monte Moriá e sacrifica Isaac. Quando ele estava com o cutelo levantado, Deus não pode parar agora. Está provado que você me ama em primeiro lugar na sua vida, mais do que o seu filho da milícia. A questão não é, irmãos, que nós temos que deixar tudo e ficar pobres, não é essa. Estou falando que aonde está o meu coração? Os teus planos, qual é o seu plano para a sua vida? Qual é o meu plano? Qual é o meu propósito de vida? Transformação em Deus. A transformação em Cristo. Quando nós nos encontramos com Cristo, a primeira coisa que nós entendemos é que nós não temos nada. E se temos alguma coisa, é pela graça dele. É pela graça dele. Portanto, assim como Paulo foi transformado, e ele passa a amar a Deus em primeiro lugar, isto também deve acontecer com cada um que professa a Cristo como Senhor da sua vida.
Já falamos, senão Jesus não teria pedido, pegue, tome a sua cruz, vem e siga, porque o que é tomar a cruz? Se não morrer. O que a cruz representa? A cruz representa a morte, a cruz não representa aplausos, a cruz não representa curtidas no meu Instagram, a cruz não representa efetivamente sucesso, a cruz representa a morte, eu estou morrendo para mim mesmo. Mas eu entendo isso quando sou transformado, eu compreendo. Agora percebam, talvez Deus não vá pedir que eu deixe a minha casa e vá para o seminário. Nem todos vão ser missionários ou pastores. Talvez Deus não vá pedir que você deixe o seu trabalho. Vai. Mas aquilo que Deus está te dando, de que maneira você está usando para a honra e glória dele, e colocando em primeiro lugar na sua vida a Deus. Portanto, nós podemos ver muitas coisas que podem nos prender. Aquele jovem rico simplesmente disse não. Não, eu não vou vender coisas. Mostrou que ele não amava Deus em primeiro lugar. É bem possível que se aquele jovem pegasse e estivesse pronto a vender, o Senhor Jesus ia dizer, não precisa mais. Eu já vi que você está pronto para me servir, perdão. Está pronto para me servir. Não, pode ir lá viver a sua vida. Estou parafraseando, conjecturando aqui. Talvez Jesus ia dizer, não, você já provou. Pode voltar para a sua casa e em tempo oportuno eu vou te chamar e eu quero algo com você. E ok, ali está a transformação. Ele encontrou e tomou uma decisão de servir ao Senhor. Talvez Deus não vá te chamar para ser missionário, para ser missionário itinerante. Talvez Deus não vá te chamar para fazer coisas efetivas no ministério, mas Deus vai te chamar para estar numa igreja, talvez, para servir. Deus vai te chamar para ser alguém que vai transmitir o Evangelho onde você está, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver vivendo, no seu bairro, junto aos seus familiares, seus vizinhos, enfim. Você pode ser uma bênção. Talvez ninguém vai te conhecer, mas Deus conhece. E Deus sabe o que você está fazendo. E o que você está fazendo é para a honra e glória dele. Este é o real, o sentido de sermos transformados. Não é o que fazemos, mas é por que fazemos. E não somente isso, Paulo então falha no primeiro mandamento, e ele precisava entender isso. Perceba o que diz no versículo 1: Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, eu falei Paulo, então fala Paulo, mas é Saulo aqui, ainda é Saulo, O que diz o segundo mandamento então? E ao teu próximo, como a ti mesmo. A igreja, por mais que Paulo não quisesse, era próximo dele. Eram seres humanos. Deus não mandou matar os da igreja. Perceba que Saulo respirava, o desejo dele era matar cristãos. Irmãos, eu não sei se vocês têm ouvido, mas na China agora está proibido de pastores, igrejas usarem a internet para promover o Evangelho. Está proibido isso. Eu não sei se vocês percebem, mas o que estamos vivendo no Brasil hoje ainda que tenha uma roupagem política, o que está acontecendo efetivamente é uma perseguição àqueles que professam a Cristo como Senhor de sua vida. Alguém ousou usar versos bíblicos para a sua propaganda e para dirigir a sua ideologia, foi perseguido e está sendo perseguido constantemente. Isto é um fato, isto é uma realidade. Irmãos, havia no coração de Paulo esse desejo por esmagar a igreja de Cristo, por dizimar os cristãos. Tanto é que ele vai dizer aqui, ele foi ao sumo sacerdote e ia pedir cartas para as sinagogas a fim de que achasse alguns que eram no caminho, levasse de volta para Jerusalém, ou para matar ou para prender. Era este o desejo de Paulo, era isso que ele queria. Este homem precisava ser transformado. Por quê? Ainda que ele pensasse que ele fosse irrepreensível quanto a lei, ele estava falhando.
ele estava falhando no segundo mandamento: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Pois é, né, pastor? Como é que pode perseguir a igreja de Deus sabendo? Sim, mas só que Paulo não entendia isso. Paulo entendia que o cristianismo era uma religião que estava surgindo e que era contrária ao judaísmo. Nós podemos justificar as ações de Paulo nesse sentido, mas não. Porque o segundo mandamento que o Senhor Jesus cita, não foi somente Jesus que cita. Jesus, na verdade, toma o texto de Levítico, capítulo 19, e ao teu próximo como a ti mesmo. Já vem lá da lei. E Paulo sabia disso. O problema não é que Paulo não sabia, é que o problema é que o coração de Paulo estava tão imerso em raiva, em amargura, em ódio contra os cristãos, que ele queria matá-los, ele queria prendê-los, ele queria envergonhá-los, açoitá-los. Ele precisava entender que ele não amava o próximo como ele pensava que amava. Ele precisava ser transformado. Portanto, ele fale aqui no segundo mandamento. Irmãos, a transformação de Cristo faz-nos amar as pessoas com a qual nós convivemos. Tem uma galera que é difícil, né? Tem um povo aí que é difícil de amar, né? Realmente. Como seres humanos, no nosso relacionamento interpessoal, nós vamos encontrar dificuldades no relacionamento com esse, com aquele outro. Nós não vamos conseguir abraçar todos. Falo como o homem que sou, como ser humano que sou. Nós não vamos conseguir sorrir para todos. Mas eu quero trazer um pensamento aqui aos irmãos, para nós meditarmos a respeito disso. O que é amar efetivamente? O que é amar alguém? Talvez muitos movimentos, minha visão, a gente pode conversar depois sobre isso, mas muitos movimentos se perdem no que diz respeito ao trabalho social, porque esta é a forma de amar. E muitos vão para Mateus capítulo 25. Mateus 25. No versículo 31 do capítulo 25, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Muitos movimentos estão olhando para esse texto dizendo: precisamos visitar os hospitais, precisamos visitar as cadeias, porque essas pessoas estão lá e precisam do Evangelho, e vamos fazer esta obra social. Agora, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Não estou dizendo que ir a um presídio e evangelizar ali, ou ir a um hospital e oferecer a palavra, um conforto para quem está doente, isso é errado, não estou falando disso. Mas preste atenção, isso é uma deturpação do texto bíblico muito séria. Por quê? Porque é simples. É muito simples. O Senhor Jesus está aqui no julgamento. Esse julgamento não é para a igreja, né? Nós entendemos isso, pelo menos eu entendo isso, né? Esse julgamento não é para a igreja, isso é para o julgamento depois daqueles que passaram no milênio, todo aquele tempo aqui, não é? Ou na tribulação,
E então, o Senhor Jesus está aqui, há dois grupos, uma direita, uma esquerda. Os da direita vão entrar para o seu reino, os da esquerda não. Os da direita vão entrar porque eles deram de comer, eles hospedaram, porque eles ajudaram um grupo de pessoas, enquanto que os da esquerda esqueceram, rejeitaram, não realizaram esse ato. A grande questão aqui é a quem foi feito isso. Quando foi que te vimos nu? Quando foi que te vimos com sede, temos de viver? Quando foi que era forasteiro e te hospedamos? E o Senhor Jesus vai responder de forma muito clara: quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Quem são os pequeninos? Os filhos de Deus. As ações, estas aqui, não é para estupradores que estão presos, sequestradores. É para aqueles que servem ao Senhor e que muitas vezes são rejeitados. E que muitas vezes, a igreja de Cristo, quantas vezes Jesus vai dizer: aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Perseguição de quem? Da própria sociedade. Aquele que quiser viver piedosamente vai ter tribulação nessa terra. E essa tribulação muitas vezes vai doer na carne. Nós vamos sentir o ódio da sociedade. Nós vamos sentir a aversão da sociedade. Nós vamos sentir o desprezo da sociedade. Por quê? Porque nós simplesmente queremos observar a palavra de Deus assim como ela é. E queremos servir ao Senhor assim como Ele pede de nós. Não precisamos nos perder em projetos sociais, não que uma igreja não possa ter projetos sociais, mas este não é o escopo da igreja, o objetivo da igreja. O objetivo da igreja qual seja, irmãos? Pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu posso dar comida para uma pessoa, eu posso satisfazer o seu estômago, mas se eu não lhe apresentar Jesus, que amor ao próximo é este? Ele vai para o inferno com o estômago cheio. E qual é a diferença? Qual é a maior manifestação de amor que eu posso dar ao meu próximo? Pregando-lhe o Evangelho de Cristo Jesus. E consequentemente posso ajudá-lo, posso abraçá-lo. Lembram da mulher cananeia? O que Jesus falou? Não é lícito eu pegar o pão dos meus filhos e jogar aos cachorrinhos. Como que Jesus vai falar isso? Jesus não passaria nos pés dos evangelistas de hoje. Os evangelistas sociais, aqueles que querem agradar o público para chamar para a sua igreja. Venha, você é importante. Não. O que você precisa é de Cristo. Você precisa de uma transformação. Você precisa de um ponto na sua vida onde você conheça a Cristo como Senhor da sua vida. E a partir desse momento, você vai olhar para Ele e a sua esperança vai ser os céus. O seu desejo maior é estar com Cristo e desejar que Ele retorne e leve a sua igreja. Você terá certeza de que você estará com Ele. Não pode haver uma mensagem de amor maior do que essa. Irmãos, simples dizer que nós, como igreja, estamos falhando. Não estou dizendo que esta igreja, estou dizendo que a igreja, no sentido geral, está falhando. Estamos promovendo trabalhos sociais, estamos promovendo momentos de lazer, estamos promovendo um tanto de coisas aprazíveis para o homem. Não estou dizendo que a igreja deve ser uma instituição de animosidades, um grupo de pessoas carrancudas, fechadas. Não é isso. Mas o que nós precisamos fazer é levar o Evangelho para as pessoas. Agora, se aquela pessoa decidir não querer o Evangelho, aí é entre ela e Deus. Eu não posso fazer nada, porque é o Espírito Santo quem convence. Mas, irmãos, nós vivemos uma época, para nós terminarmos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo 3, 1.
Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, empatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Nós costumamos olhar para esse texto e pensar nas pessoas que estão lá fora fazendo um monte de aberrações. Agora, já pararam para pensar que talvez eu possa estar incluído dentro disso tudo aqui? Pessoas egoístas, eu vou para a igreja, conheço o Evangelho, mas eu não vou participar desse Evangelho com ninguém. Avarentos, o Senhor me abençoa, mas eu não quero que Ele abençoe outro. Jactanciosos, eu me orgulho da minha religião. Arrogantes, eu posso discutir teologia com quem quiser, mas eu talvez não estou disposto a talvez me submeter à direção da igreja. E por aí vai, poderia ser. Porque não podemos nos enganar que a sociedade, o que ela faz, ela não vai me afetar como também um ser social. Eu sou um ser social. Eu trabalho. Amanhã, essa semana, eu vou estar com aquele rapaz ali, né? Trabalhando junto com ele, com outros alunos. Você vai estar, ele vai estar comigo. Você vai estar com seus colegas de trabalho, com seu patrão. E todas estas coisas fazem-nos influenciarmos no nosso dia a dia. Eu influencio ele, ele me influencia a mim, e assim. E a sociedade vai caminhando cada dia mais distante de Deus. Os irmãos acham que isto não está influenciando a igreja também? Claro que sim. Por que Paulo precisou de uma transformação? Porque ele achava que ele era, é claro que ele vai dizer que é irrepreensível, nós entendemos a linguagem de Paulo em Filipenses, mas por que ele precisava de transformação? Porque ele achava que amava a Deus acima de todas as coisas, mais do que Cristo que não. Ele achava que ele cumpria também o segundo mandamento, mas ele viu que não. A grande questão aqui para nós, irmãos, por que precisamos de uma transformação? Precisamos de uma transformação para nós aprendermos a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E se eu não posso me imaginar um dia entrando no inferno, eu também não posso querer isso para o meu próximo. Eu desejo que o meu próximo, seja ele quem for, meu parente mais próximo, meu amigo, meu colega de trabalho, seja quem for, eu quero também vê-lo entrando juntamente comigo na glória celestial. Irmãos, estamos tão preocupados com tantas coisas que esquecemos essas verdades. Mas se Cristo nos transformou, se você foi transformado por Cristo, com certeza essas verdades vão estar pulsando do seu coração, para você não se permitir andar como o mundo anda, como a sociedade anda, deixando Deus de lado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos de glória em glória pela renovação da vossa mente. Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus, Pai, muito obrigado por esse tempo. Abençoa-nos, ó Deus, transforma-nos, Senhor, a cada dia, para a tua honra e glória, para o teu louvor, para a tua adoração constante através das nossas vidas, dos nossos corpos, nosso falar, do nosso viver. Muito obrigado, Deus, por cada um que aqui chegou, por cada família aqui representada. Esteja abençoando, ó Deus, suprindo, derramando a tua graça sobre cada um que aqui está nesta noite, e que o teu louvor seja realmente o motivo dos nossos lábios. Muito obrigado, Pai. Nós oramos, agradecemos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nosso